Olá, pais parceiros! Hoje a gente está aqui com uma entrevistada muito especial, que é a Andréa Mazzoli. A Andréa, ela é psicóloga e terapeuta especialista em casais e família. Então, Andréa, em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceitado esse convite, pela tua participação, que eu considero como muito, muito preciosa, por essa experiência que você vai trazer para a gente, trabalhando durante tantos anos com casais. E a Andréia, ela propôs um tema que eu acho de extrema importância, que é: e o casal por onde anda? Mas antes da gente falar sobre esse tema, né, eu gostaria de te dizer que você seja bem-vinda, né, e que realmente é você que está aí nos assistindo possa aproveitar muito, muito, muito essa palestra. E, Andréia, assim, eu fiquei bastante intrigada com esse tema, né? E o casal por onde anda? E eu queria que você explicasse o porquê que você escolheu esse tema para falar com a gente. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. É um tema realmente intrigante e eu amo de paixão, né? Porque antes da gente se tornar pais, que eu acho fantástico o teu programa Pais Parceiros, a gente vira casal. Então, a gente é um casal antes de ser pai, né? E no meio desse processo da paternidade, da maternidade, o casal, ele tem uma trajetória. Por onde anda o casal, né, da tua família hoje, né? Então, uma pergunta para cada um de nós, né? Cadê o casal? Porque às vezes o casal some. Né, por inúmeras circunstâncias da fase do ciclo vital da família. Né, nós temos na família um ciclo vital. Então, tem o casal sem filhos, que é o casal da fase da aquisição. Então, esse casal na fase da aquisição, ele ainda está buscando as coisas fora, ele ainda está trabalhando, ele está se ajustando, ele tem a família de origem, né, que é um desafio ali se desapegar dessa influência da família de origem. Então, nós temos esse primeiro casal. E o nascimento dos filhos, ele está ligado nessa fase, na fase da aquisição. É onde nascem os filhos e a gente vai atrás das coisas. Então, compra casa, tem nosso carro, então a nossa vida, né, vai se construindo a nossa vida. Então, os filhos, eles fazem parte, os filhos pequenos, fazem parte desse processo. Depois a gente tem a fase adolescente. E assim, não é a fase, a família adolesce. Então, a família adolescente. Todo mundo entra nesse, né? O casal também adolesce. Então, se o filho, ele passa da infância para a adolescência, o casal, ele passa nesse momento da fase da adolescência para a adultescência, que a gente chama, né? Então, é uma transição também, e mexe com todo o sistema, né? Então, muitas questões nessa fase são diferentes da fase da aquisição. Depois nós temos a fase madura, que é quando os filhos cresceram, então jovens adultos, e esses filhos, eles começam a ter a própria vida, né? E o casal também tem algumas questões que surgem nessa fase. E depois nós temos a fase última, que a gente chama, que é a fase da síndrome do ninho vazio, onde muitas vezes um dos parceiros já faleceu, então tem a viúva, não que não possa acontecer a viuvez ou muitas coisas que nada é fixo na vida, né, nessas fases. Mas da fase última, geralmente é o casal que precisa ser cuidado pelos filhos, onde começa a desenvolver problemas, então vão ter outras questões ligadas a esse casal. Né? Então, em todas a gente pode fazer a mesma pergunta. Todas as fases. Por onde anda o casal? Então, essa é uma das coisas que eu queria passar para vocês, independente da fase de quem está assistindo, se conecte na tua, onde você está, na fase de aquisição, na fase da família adolescente,
na fase madura ou na fase última, que a gente chama. Isso dentro do ciclo vital da família. Aonde você está, agora por um momento se pergunte, por onde anda o meu casal? E dentro disso, eu quero aprofundar nesse primeiro momento, embora eu amo o território do casal, da fase da aquisição até a fase última. Né? Para mim é um terreno onde o casal ele precisa se rever. Né? Na fase última, muita coisa, muito, como diz a frase, muita água rolou por essa ponte. Né? Eu tenho muita experiência que aconteceu e hoje em dia, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, é muito difícil hoje em dia um casal conseguir chegar nos 50 anos de casamento. Reduziu muito o número, por N motivos, né, que posso outro dia falar sobre isso, de casais que vão conseguir fazer 50 anos. Então, nesse maduro, muita coisa aconteceu. Então, só voltando, onde eu quero me focar hoje? Na fase adolescente. Os pais que estão aí com os filhos entre 12, 13 anos, até os seus 18, 21 anos. Essa fase da pré-adolescência e da adolescência desperta muita coisa nesse casal. E é onde o casal ele vai poder ver até ali a trajetória que fez. Então, nós temos, dentro da roda da vida do casal, vários aspectos para a gente se olhar, refletir. Temos a finança do casal, temos a sexualidade do casal, a intimidade do casal, nós temos a maternidade e a paternidade, disputa de poder, nós temos, ixi Maria, agora eu não fiz a roda aqui, não preciso fazer a roda, agora é que eu me dei conta disso. Vou fazer de novo, tá? Essa parte. Então, nós temos, dentro da roda da vida do casal, vários aspectos. Vou citar alguns deles. As finanças do casal, a sexualidade no casal, a intimidade do casal, a profissão do casal, a vida profissional do casal, a maternidade e a paternidade, a luta de poder, mais alguns aspectos que depois eu posso abordar. Dentro desses, a gente precisa sempre estar se revendo. Hoje, para essa entrevista, eu vou aprofundar num pedacinho, que é a sexualidade na vida do casal. Então, dentro do título que eu coloquei, por onde anda o casal, por onde anda a sexualidade no teu casamento. E quando eu falo sexualidade, o que eu quero dizer? Tanto a parte sexual, por onde anda, como é que tá a vida sexual de vocês? Porque no casamento ela também sofre algumas sequelas, algumas mudanças. Então, como é que tá isso? Como é que tá a conversa sobre isso? Porque muitas coisas a gente vai empurrando para debaixo do tapete e não vai conversando, E nós vamos carregando um baú, como se fosse aquela caixa de Pandora, Com muita coisa dentro, que quando o casal vem com alguma dificuldade, você abre aquela caixa, muita coisa que não foi falada, abertamente, está ali para ser resolvido. E essa é uma questão, além de ainda ser um tabu, acaba dando impacto também na vida do seu filho que é adolescente, porque não é fácil ver o filho caminhando para um universo da sexualidade, o primeiro namoro, aí vem a preocupação dos pais em relação a esse envolvimento, e o que eu tenho percebido nos meus atendimentos é mais a preocupação
aquela paixão que cola, né, da menina com o menino que acabam ficando muito unidos, não se desgrudam um minuto, e aí acaba não fazendo, né, não dando mais atenção para a lição, não dando mais atenção para a escola, porque só querem ficar naquela coisa gostosa da paixão, né? E outra coisa que chama a atenção dos pais nessa fase é o medo, né, do filho se tornar pai e da menina com seus 14, 15, 16 anos, que já está namorando, se tornar mãe, medo de doenças. E, inclusive, assim, hoje em dia, um dos medos que eu tenho visto muito, né, é o medo quanto à opção sexual do filho, né? Aí, será que o meu filho vai, né, escolher mulher? Ele está demorando muito para escolher, não tem namorada? Será que ele é homossexual? A minha filha, né, ela só anda com meninas, nunca trouxe ninguém em casa, nunca fala de namorado. Será que ela também vai fazer a opção de ser homossexual? Então, são fantasmas atuais, né? E hoje ainda a gente tem muito mal resolvido isso dentro de nós, né? Independente de religião, né? Porque isso nós não estamos entrando em questão aqui, mas são as angústias dos pais. E aí eu pergunto, né? Essas são as angústias, mas o terreno da sexualidade que eu quero convidar vocês a explorar é a questão da intimidade do casal. Porque o momento da fase da paixão, ela é isso, quando a gente vê um filho adolescente, você que tem filho adolescente, que eles estão toda hora se beijando, toda hora se abraçando, aquele grude, e eles fazem cartinha, e eles fazem, né, a minha sobrinha tem um namorado, e eu achei tão bonito tudo que ela fez para ele agora de 1 ano de namoro, né, a dedicação que você tem pelo ser amado, né? Então, é bonito de ver, você fala, ai, que gostoso, que delícia aquilo, né? E aí, no teu casamento, muitas vezes, por pressão da profissão, preocupação dos filhos, as contas para pagar, às vezes um parceiro está desempregado, então, um pai, né, é uma fase em que os pais dos pais, né, os avós do adolescente, às vezes estão com problema de saúde. Então, tem várias coisas que faz o casal não olhar para isso, né? E o meu convite é assim, como é que anda essa sexualidade? Como é que anda essa intimidade? Né? Porque se não for vista, o preço lá na frente pode ser alto. Né? Alto em que sentido? O casal acaba virando parente. Né? E quando a gente vira parente, vai chegar uma hora, isso começa a incomodar. E na fase adolescente, que a gente vê os nossos filhos realmente numa relação de casal, existem um homem e uma mulher ali, a gente começa a olhar o quanto a mulher está dormindo e o quanto o homem está dormindo na relação. E um dos dois acorda com olhar o filho realmente naquilo. Né? Então, esse é o convite, né? É isso que eu gostaria de deixar, né, como uma pulguinha, né? Uma pulguinha para a gente olhar para isso, porque lá para frente pode ser que cobre, principalmente se um dos dois, ou a esposa, ou o marido, acorda o homem e a mulher que tem dentro dele. Então, nessa hora, se um dos dois acordar, é onde ocorrem traições. Esse terreno das traições é um terreno que eu também vou explorar dentro, né, da sexualidade do casal. Porque a traição, ela não pode ser vista somente como, nossa, você você acabou com a confiança, por que você fez isso? Não, ela está ligada com esse território, por isso que precisa ser visto. A traição, ela tem um objetivo,
Então, a gente precisa, inclusive, olhar para qual objetivo que essa traição serviu. Então, não adianta julgar, nós temos que olhar e realmente encarar. E é preciso coragem, né? É preciso coragem, mas vale a pena. Vale a pena se a gente quiser. Eu acho tão bonito, porque eu sou apaixonada por esse tema de casal. Também sou casada, né? E vários desafios, né, nesse casamento. Já estou junto há 17 anos, né, junto com ele, casada há 12. Então, dentro desse casamento, já teve vários momentos de crise. E as crises é oportunidade para a gente crescer, só que tem que ver, tem que olhar, né, para essas questões. Porque senão, é o que acontece, lembra que eu falei no começo, que hoje, dificilmente, a gente vai ter poucos casais chegando a 50 anos, porque o rompimento vai ser antes. E muitas vezes porque não quiseram olhar, porque se tivessem olhado, poderiam continuar. Eu tive uma professora, na época da pós, né, em Casal e Família, nunca vou me esquecer dela, que foi um grande aprendizado que eu carrego para sempre e eu acho que tem que ser compartilhado. E ela diz assim, quando vocês receberem um casal, se eles forem novinhos e trazerem as dificuldades do casamento dentro do contexto deles, vocês falem, olha, vocês são casados há pouco tempo. Então, vocês querem investir nesse casamento? Porque eu acho que vale a pena. Mas para investir tem que ver. Se vocês receberem um casal que já faz anos que estão casados, vocês falam, nossa, vocês estão há tanto tempo casados, tanta história já aconteceu, tantas barreiras vocês já ultrapassaram, que vale a pena investir nesse casamento, mas precisa querer ver. Então, assim, de qualquer maneira, né, a gente primeiro precisa dar uma chance. E o que eu vejo hoje é muitas vezes as pessoas rompendo sem querer enxergar, sem querer clarear a situação. Você acha que, assim, sexualidade ainda é um tabu? Eu acho. Eu acho que ainda é um tabu, as pessoas não, elas, inclusive, demoram para chegar nessa fase, ficam com pudores, né, de chegar a falar disso, e dentro da sexualidade tem muita, não só a traição, mas impotência, né, de um dos dois, a frigidez, toda a dificuldade de falta de desejo, a falta de desejo, de paixão pelo parceiro, né, o distanciamento, né, que aquela velha, né, hoje, quanto tempo que não está rolando, né, a relação sexual, vixe, faz 1 mês, 3 meses, 6 meses, e aí o casal acaba se distanciando e vai levando a vida, vai seguindo a vida. E precisa ter essa fala, precisa se reencontrar. É um investimento, igual nossa conta, né? Se você deixar, vai para o negativo, né? E precisa ser um investimento dos dois. Então, ainda é um tabu, e é um convite a realmente explorar esse terreno. Uhum. E qual a reflexão, então, que você deixaria, né, para esses casais, para que eles realmente saiam daqui hoje, né, assim, revendo essa área da vida, enfim, né? Que tipo de reflexão que você deixaria para eles? Bom, eu faço um convite, né, para pensar a respeito no que diz aos nossos laços afetivos. O quanto que existe, que foi nutrida e que está sendo nutrida, né, independente, né, as pessoas que estão assistindo vão se identificar em que fase estão, mas dentro dessa fase adolescente, o quanto que existe de afeto, o quanto que existe de intimidade no casal.
Eu acho que essa é a reflexão, né? Que nunca vai ter casal perfeito, mas se a gente acordar para isso, fazer isso aflorar, a gente vai ver que somos humanos imperfeitos, mas na busca de melhorar essa questão da sexualidade no nosso casamento. Que tudo tem que ser visto, tem que ver. Não deixe para debaixo do tapete, que uma hora vai acordar. E quem acordar primeiro, dá um cutucãozinho no outro. Né? Dá um cutucãozinho no outro para ele acordar também. Então, essa é a minha mensagem que eu deixo para os casais. E, Andréia, só falando dessa questão do acordar, porque a gente estava conversando sobre isso ontem, e você estava comentando algumas características das pessoas que acordam, né? Por exemplo, o homem, ele começa a se arrumar mais. Conta um pouquinho sobre isso, para que as pessoas também consigam, então, ver, né, e identificar aí alguns sinais, né, de despertar do parceiro ou dela mesma, né? Então, nessa fase da adolescência, o que acontece? A gente vê o filho desabrochando, como você falou, né? Então, a mulher, ela começa, às vezes, por exemplo, olhar e ver que ela ou engordou, né? Ai, meu Deus, eu tô... Né? E a filha tá no auge, né? Aquela cutis bela, né? Aquele corpinho, às vezes, né? Que tá todo em forma. E o teu, como que tá? Né? Então a mulher começa a se questionar, nossa, e eu, né? E você vê aquele beijo, todo aquele encantamento da tua filha, quem tem filha mulher, com o namorado, né? Então você começa a ver, poxa, cadê o meu? Né? Eu não abraço, às vezes não dou bom dia, será que ele está buscando isso também fora? Começa a entrar um monte, e a mulher começa a se arrumar mais, às vezes, né, vendo a filha, né? Então, a mãe, ela resgata a adolescente que tem dentro dela, que é aquela explosão, né, dos hormônios, que adolescente tem fogos de artifício no corpo, né? Agora, o adulto, ele dá uma quietada no facho. Então, é um resgate mesmo dessa... esse desejo, né, de você sentir realmente desejo pelo teu marido, né, cadê esse desejo, né, e o homem também, o homem quando tem, né, quando o filho é homem, ele começa a olhar o filho, né, o filho se arruma, né, que eu estava falando para você, se perfuma, e vai para o encontro com a namorada todo, né, galanteador, e aí acorda no pai também essa busca, né, de ser, puxa, olha, tá, né, às vezes minha barriga, porque o casamento, às vezes acontece isso com a gente, com as mulheres e com os homens, né, puxa, eu tô com esse barrigão aqui, tá me incomodando, né, será que como é que tá o meu vigor físico, né, e o homem, ele começa também a buscar, e aí onde que entra, né, o homem, ele olha para a mulher como mãe, porque lá na fase da aquisição, que a mulher se tornou mãe, né, ele olha como mãe, de repente essa mulher acorda, e ele começa a olhar como mulher, e aí começam, né, os ciúmes, mas, pô, você está se arrumando muito, será que encontrou alguém? E vira, sim, o que eu falo, uma paranoia no casal, né, aquele que acordou e que está se arrumando, que está realmente com a autoestima melhor, começa a ter uma relação, né, passar insegurança para o outro. E é onde esse outro, na insegurança, precisa acordar. Então, vamos fazer alguma coisa. Deixa eu me cuidar também, né? É a hora do casal se aproximar e curtir isso. E começar a investir nisso. Porque senão vai ficar na paranoia e o relacionamento começa a trazer um monte de perturbação.
Então, esse, né, os filhos adolescentes, acho que eles dão um grande presente. Na verdade, eles dão um grande presente para o casal. É um momento de realmente voltar a cultivar e a investir, regar essa área, porque eu acho bonitinho, sabe quando você encontra aquele casal de velhinho, que eles estão de mão dada e fazendo um carinho no outro, que, já falei isso antes, vai ser cada vez mais raro. Então, a gente precisa cultivar o carinho, o toque, o estar junto, olhar no olho, né, o namorar, ter assuntos para conversar e assim, usufruir da companhia do teu parceiro e da tua parceira. E aí eu até abro, né, porque como eu sou psicóloga, eu acho que eu tenho que abrir esses casais que eu estou falando, inclusive por explorar o território da sexualidade, não é que isso não aconteça, e agora que me veio isso, porque eu não tinha pensado nisso, mas eu também queria incluir os casais homossexuais, tá? Porque o que acontece com os héteros também acontecem com os homossexuais. Os conflitos, independente de qualquer forma, os conflitos, eles acabam muitas vezes sendo os mesmos. O que eu estou falando é de casal, né? E os casais héteros e os casais homo, eles têm nos dois territórios da sexualidade que precisam ser vistos. Então é o ver, né? A gente sempre se propor a enxergar o nosso casamento, a nossa relação, a gente em cada área da vida como casal, e para que a gente consiga evoluir junto, né, com a nossa história de vida e passar por cada fase dessa lindamente, né, assim, honrando essa fase, né, não querendo que ela seja igual à anterior e sim diferente, mas tão bacana quanto, né. Então, às vezes a gente fica tão apegado a uma fase e sem querer vir para outra que a gente acaba deixando passar também, né. Então, é isso. Nossa, Andréia, muito obrigada, assim, amei cada palavra sua, né, cada despertar seu, assim. Eu queria que você deixasse os seus contatos para o pessoal, para quem quiser, enfim, né, saber mais sobre o seu trabalho, saber mais sobre essa questão da sexualidade, ou sobre questões de casais de uma maneira geral. Se você tiver alguma dúvida nesse aspecto, a Andréia está aqui se colocando à disposição para te falar. E então, assim, né, deixa seus contatos para eles, Andréia, para que eles consigam te encontrar aí na internet. Deixo, sim. Eu queria só falar uma frase, assim, esse território é um território que a gente é muito cego, né, pelos tabus, por ter muita dor. É um território da sexualidade que existe muita dor. Então, existe uma cegueira, mas cego não guia outro cego, né? Que cego guiando outro cego, eles precisam de suporte para poder chegar em algum lugar. Então, aquele cego que de repente conseguiu artifícios, conseguiu acordar e tem já uma estrutura que guia ele dentro dessa cegueira, pode ajudar a cutucar e a despertar o outro parceiro que tem mais dificuldade nessa área. Porque sempre no casal vai ter um que tem um pouco mais de facilidade e o outro que ele fica bem, vamos dizer, bem enterrado na cegueira. Então, fica mais essa dica para aquele que despertar buscar ajuda, né? Buscar ajuda para conseguir artifícios, porque senão vai torturar, acaba torturando o outro. Porque quando você acorda, você quer dar você não faz só um cutucão, você quer chacoalhar o outro, né? E muitas vezes vai assustar e vai acabar perturbando mais ainda. Então, busque ajuda, né? Não tente chacoalhar o teu parceiro
porque vai estressar o sistema. Então, o meu contato, vou dar o meu celular, né, que hoje tem os benefícios, tem o WhatsApp, né? Então, meu celular é 97500 8080. Eu tenho um site que é www.integraios.com.br, que depois, inclusive, peço para você escrever, Vai né? colocar, eu vou colocar aqui embaixo certinho, pode deixar. Ah, então tá bom. Né? E qualquer coisa que precisarem, né, de uma conversa, um apoio, um acordar, eu tô junto para guiar esse caminho. E agradeço essa oportunidade. Nossa, que bom, André. Eu que agradeço mesmo. Foi extremamente importante para a gente. Então, não tá aí os contatos da Andréia, né, aparecendo aí enquanto eu estou falando. E se você quiser saber mais alguma coisa, se você hoje está com esse despertar, você despertou o seu parceiro, não, se você está precisando dessa ajuda, se você já tem essa consciência, ou se você criou essa consciência a partir dessa palestra, eu super indico o trabalho da Andréia, que é um trabalho riquíssimo e que vai poder, com certeza, te ajudar nessa fase. E é importante, sim, eu deixo até essa reflexão, porque a Andréia falou do casal, e eu digo que é importante mais ainda para que você consiga orientar o seu filho também, para que ele também comece, né, na adolescência, a entender os aspectos da sexualidade e como é que ele pode lidar de uma maneira saudável com esse tema também. Então, eu agradeço muito quem ficou aí com a gente até o final, agradeço muito por vocês terem acreditado nessa palestra, e eu vejo vocês numa próxima palestra. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.